Com a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Ivan Bonilha e Ives Linhares, dos auditores Tiago Barbosa e Cláudio Canha, do procurador do Ministério Público junto ao Tribunal, Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 21ª sessão ordinária desta Câmara. Submeto à homologação do plenário ato de número 20, da sessão do dia 14 de junho, próximo passado, que está em discussão. Votação. Aprovado. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para comunicações e inclusão de processos. Auditor Tiago. Nada a declarar, senhor presidente. Auditor Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferi o sublistamento do protocolo 7058-1115 na COFAP, haja visto o incidente de constitucionalidade 477-2017. Obrigado. Devidamente anotado, conselheiro Ivan. Obrigado, senhor presidente. Nada a solicitar. A palavra está livre. Passo ao relato de minha pauta. Tudo bem. Tenho comunicação de irregularidade, processo 6788216, da Câmara Municipal de Mamburê. Apontamento realizado por meio do PROAR, que identificou o recebimento de diárias em quantidade elevada em desacordo com princípios administrativos. O Poder Legislativo faz o contraditório e a Coordenadoria de Fiscalização, na Instrução 316/17, opina pela regularização e baixa de responsabilidade dos interessados ante a comprovação de restituição integral aos cofres públicos das diárias recebidas indevidamente e propõe multa da lei complementar aos vereadores e servidores da Câmara. O Ministério Público acompanha. A nossa proposta de voto é que realmente houve o recolhimento dos valores, incluindo-se as respectivas atualizações monetárias. Considerando que não se vislumbrou a existência de má-fé, entendo que as multas sugeridas podem ser relevadas. Desta forma, proponho a baixa de responsabilidade dos interessados e encerramento dos presentes autos. É a proposta. Votação aprovada. Prestação de contas de transferência 106.848.13 do município de Dois Vizinhos, que repassou a Guarda Mirim, Escola de Iniciação Profissional para Adolescentes de Dois Vizinhos. Valores objetivando a manutenção da estrutura física e o desenvolvimento das atividades pedagógicas da entidade. O processo se refere apenas aos repasses efetuados a partir do exercício financeiro de 2012, no total de R$ 265.924. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade das contas, com ressalvas e recomendações. É acompanhada pelo Ministério Público e esta é a proposta do relator, pela regularidade, com ressalvas e recomendações. Em discussão. Votação. Aprovado. O 107.135 da Secretaria de Educação, que repassou ao município de Centenário do Sul a importância de R$ 58.186,69, objetivando o fornecimento de transporte escolar a alunos da rede estadual. Coordenadoria pela regularidade com ressalvas e recomendações. O Ministério Público acompanha, o relator também acompanha a instrução
sendo a proposta pela regularidade com ressalva e recomendações. Está em discussão, votação aprovada. O 230.026.13, do município de Araputi, que repassa ao lar Recanto do Idoso de Araputi a importância de R$ 95.430, objetivando o atendimento ao idoso. A análise da Coordenadoria de Fiscalização, Transferência de Contratos é pela regularidade com ressalva e recomendações, é acompanhada pelo Ministério Público no parecer 11.997/16, e a nossa proposta acompanha a instrução pela regularidade com ressalva e recomendações. Está em discussão, votação aprovada. A pensão 19.2601 é analisada com escopo reduzido, de acordo com a instrução normativa 117. Sabemos do posicionamento do Ministério Público e a proposta é pelo registro. Está em discussão, votação aprovada. Certidão liberatória 664.194.14. Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais. A proposta da instrução é pelo encerramento do processo, uma vez que o ente teve certidão deferida em 25/4/17, que sua validade ainda não prescreveu. O Ministério Público acompanha, a proposta é pelo encerramento. Está em discussão, votação aprovada. Da mesma forma, o 32.22.60 do município de Laranjeiras do Sul, que é pelo encerramento, considerando que tramita nessa Corte outro processo da mesma natureza. O Ministério Público acompanha, a proposta do relator é pelo encerramento do presente. Está em discussão, votação aprovado. Tem o relatório de inspeção 555.211 do município de Guaporema, que visa avaliar a atuação do sistema de controle interno, consistência, fidedignidade e legalidade das receitas e despesas públicas do município de Guaporema, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização. Coordenadoria de Fiscalização Municipal, mediante relatório 6511, constata os seguintes achados. 1. Ausência de legislação que normatize a concessão de diárias ou ressarcimentos. Ausência de legislação que normatize a concessão de benefícios a pessoas doentes e carentes. Consistência e fidedignidade dos dados enviados ao Sistema de Informações Municipais. SIM-AM, conciliações bancárias. Divergência de valores nos demonstrativos dos anexos da Lei Federal 4.320. Arrazoado jurídico inconsistente em procedimentos de inexigibilidade para aquisição de combustível. Ausência de controle efetivo de combustível na frota de veículos. Houve o contraditório da parte do senhor José Roberto Catenassi, ex-prefeito municipal 2009-2012, e do senhor Valdemar Tasca, contador, do senhor Joel Batista Pereira, tesoureiro, do senhor Claudecir Mian, controlador interno, e do senhor Nivaldo Xavier Marques, assessor jurídico. A Coordenadoria de Fiscalização mantém apenas como irregular o achado número 5, que é o que se refere a arrazoado jurídico inconsistente em procedimentos de inexigibilidade para aquisição de combustível e de medicamentos, sugerindo a aplicação de multa do 87.4G da Lei Complementar em desfavor de José Roberto Catenassi, ex-prefeito municipal, e de Nivaldo Xavier Marques, assessor jurídico, e pela ressalva nos demais itens. Aliás, pela ressalva no item 6, que é a ausência de controle efetivo de combustível,
e pela regularidade no 1, 2, 3 e 4. O Ministério Público se manifesta no mesmo sentido. Eu faço análise de todos os itens, mas no final acompanho a instrução do processo e proponho o voto pela parcial procedência do presente relatório de inspeção, que é pela irregularidade quanto ao achado número 5, procedimentos de inexigibilidade não instruídos com as respectivas justificativas, com a aplicação de multa do 87.4D em desfavor de José Roberto Catenaz, ex-prefeito do município de Guaporema, e Nivaldo Xavier Marques, assessor jurídico. Ainda sugiro ressalvar a ausência de controle efetivo dos gastos com combustíveis e da frota de veículos, achado 6. Por fim, determine-se que a municipalidade, nos futuros procedimentos, instrua-os com a adequada justificativa nos moldes exigidos pela 8666 de 93. É a proposta. Está em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas anual 70.1649.14 da Conlapa, Companhia de Desenvolvimento da Lapa, exercício de 2013, caminhados pela prefeita Leila Albrecht Kemp. A Coordenadoria de Fiscalização emite instrução pela regularidade das contas, ressalvando a entrega dos documentos que compõem a prestação de contas com atraso de 92 dias, sugerindo a aplicação de multa prevista no 87.3A da Lei Complementar. O Ministério Público acompanha. Nosso voto, afirmamos que, conforme se observa nos autos, o prazo para entrega dos documentos que compõem a prestação de contas encerrou em 30/4/14. No entanto, foram encaminhados somente em 31/7/14, gerando um atraso de 92 dias, causando prejuízo às funções de controle desse tribunal. Logo, entendo pela ressalva do item, com aplicação de multa. E propõe, de acordo com a instrução, que essa Corte julgue pela regularidade das contas, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente Arthur Batista Serra Júnior, ressalvando, entretanto, a entrega dos documentos que compõem a prestação de contas, com o atraso de 92 dias, propondo a aplicação da multa prevista no 87.3A, penso que seja ao senhor Arthur Batista Serra Júnior, que era o gestor responsável pelo encaminhamento, que no final foi encaminhado pela prefeita. É a proposta. Está em discussão. Votação. Aprovado. Eu tenho alguns processos que vou fazer o relato em bloco, de acordo com a instrução 117. O 222.632.15, do Instituto de Previdência do município de Almirante Tamandaré, o 232.298.15, da Câmara Municipal de Paranaguá, o 258.769.15, da Câmara Municipal de Inácio Martins. Todos esses são pela regularidade. Estão em discussão. Votação aprovada. Tenho prestação de contas de prefeito municipal. Município de Andirá, relativos ao exercício de 2014, encaminhados pelo prefeito José Ronaldo Xavier. A Coordenadoria de Fiscalização emite a instrução 5.786, concluindo pela irregularidade das contas, em razão da falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério de Previdência Social, com aplicação de multas previstas no 87.3, combinado com o parágrafo 4º, e também do 87.1b da nossa lei complementar. Ainda conclui pelas seguintes ressalvas: a ausência de encaminhamento de cópia da lei que institui a forma de amortização do déficit atuarial,
falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do RPPS. O Ministério Público, no parecer 2.197/17, acompanha a instrução e nós apresentamos um voto analisando todos os itens, mas no final acompanhamos a instrução da coordenadoria, o parecer do Ministério Público, propomos o voto que o parecer prévio desse tribunal recomende o julgamento pela irregularidade das contas do município de Andirá, exercício de 2014, de responsabilidade do prefeito José Ronaldo Xavier, em decorrência da falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social, com aplicação de multa do 87.4G da Lei Complementar. E com ressalva quanto aos itens: 1. Ausência de encaminhamento de cópia de lei. 2. Falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial. E 3. Falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil. É a proposta. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 262, 251-15 é contas do município de Anaí, relativos ao exercício de 2014, encaminhadas pelo prefeito municipal Joacir Antônio Lazarete. A Coordenadoria de Fiscalização emite a instrução 31/17 e conclui pela irregularidade das contas, em razão do déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, cujo valor somou R$ 368.688,33, equivalentes a 6,38 da Receita, e ainda a aplicação de multa do artigo 5º, 3º, combinado com o parágrafo 1º da Lei 10.028. O Ministério Público, com parecer 2.191/17, acompanha a instrução. Eu acompanho a instrução e proponho parecer prévio pela irregularidade das contas, município de Anaí, exercício de 2014, de responsabilidade do prefeito Joacir Antônio Lazarete, em decorrência do déficit orçamentário, e proponho a aplicação de multa do 87.4G da nossa lei complementar. Diverjo nesta parte. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho ainda, para encerrar, o 23.8830/16 do município de Mercedes, relativos ao exercício de 2015, que foram encaminhadas pela prefeita senhora Cleci M. Rambo Loff. A coordenadoria, parecer 1271/17, é pela regularidade das contas. O Ministério Público, no parecer 3.872/17, também acompanha a instrução pela regularidade. E nós também, na nossa proposta de voto, acompanhando a coordenadoria e o Ministério Público, propõe, na forma do artigo 16, primeiro da Lei Complementar 113, que esta Corte emita parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Mercedes, exercício de 2015, de responsabilidade da prefeita Cleci Maria Rambo Loff. É a proposta de voto? Em discussão? Votação? Aprovado. A pauta está esgotada. Agradeço a atenção de todos. Passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha para relato. Senhor presidente e demais participantes dessa sessão de Câmara, eu inicio pelo
pelo protocolo 85.0501/15, análise da legalidade para fim de registro de pensão, e nesse processo a COFAP manifestou-se pelo registro, considerando o escopo que está delimitado pela Instrução Normativa 117 de 16. O MP, como já é de conhecimento de todos, que se posiciona pela negativa do registro diante do juízo que tem negativo da instrução normativa, e, no meu entendimento, o ato se reveste de legalidade e, portanto, diante de precedentes que aplicam a súmula 117, o meu voto é pela legalidade e registro do ato de pensão. Está em discussão, votação, aprovado. O seguinte é o 12.3798/17, é um requerimento formulado por Paulo José Rocha, servidor deste tribunal, aposentado no cargo de consultor técnico e ocupante do cargo em comissão de inspetor de controle, por meio do qual pleiteia o afastamento do redutor constitucional previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição em relação ao cargo em comissão. Alega, em síntese, que o redutor deveria incidir de forma isolada em relação aos proventos de aposentadoria e à remuneração do cargo comissionado, considerando que os valores percebidos provêm de fontes pagadoras diversas e se trata de acumulação permitida, que seria permitida pelo artigo 37, parágrafo 10 da Constituição. Cita precedentes judiciais que teriam se manifestado favoravelmente à tese que defende. A DGP esclareceu que desde junho de 2006, este tribunal aplica as disposições contidas nas resoluções 13 e 14 do Conselho Nacional de Justiça quanto à incidência de teto remuneratório, combinadas com o artigo 176 da Lei Complementar 113, a nossa lei orgânica, que estabelece que a remuneração máxima dos servidores não poderá exceder o subsídio do conselheiro do tribunal. Diretoria Jurídica e o MP manifestaram-se pelo indeferimento do pedido. O requerente defende que o teto constitucional previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição deverá ser aplicado de forma isolada sobre os proventos da aposentadoria e da remuneração do cargo em comissão. Conforme ressalta a diretoria jurídica, não obstante se trate de acumulação autorizada pelo artigo 37, parágrafo 10 da Constituição, a interpretação dos dispositivos constitucionais leva à conclusão de que, nos casos de percepção cumulativa de proventos com remuneração de cargo em comissão, o teto constitucional deverá ser aplicado na somatória dos valores percebidos. Artigo 37.11 da Constituição estabelece que a remuneração, proventos ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não poderão exceder o teto remuneratório. Além da previsão do citado dispositivo constitucional, o parágrafo 11 do artigo 40, incluído pela emenda número 20, é taxativo na forma de aplicação do teto constitucional ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo em comissão. Em relação às decisões judiciais citadas pelo requerente, incluindo precedentes do STJ, como bem observou a DIJUR, tais julgados versam sobre a acumulação de cargo técnico com cargo de professor, 2 cargos de médico e de proventos de aposentadoria com pensão, não cabendo a sua aplicação ao caso em tela, por não tratarem da mesma hipótese fático-jurídica. De outra parte, em pesquisa ao acervo jurisprudencial do STJ, a DIJUR localizou precedentes que, ao tratar de casos semelhantes ao do interessado, acumulação de aposentadoria de cargo efetivo com remuneração de cargo em comissão,
concluíram que o teto deverá ser aplicado à soma dos proventos cumulados com vencimentos. Além disso, observou a unidade técnica que o CNJ também já se manifestou sobre o tema, em expediente de consulta que teve por objeto justamente a aplicação do teto constitucional na acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo em comissão, ocasião em que entendeu que as verbas devem ser somadas para a observância do teto constitucional. Ainda, sobre a recente decisão proferida pelo Supremo em sede de repercussão geral nos recursos extraordinários 61.2975 e 60.2043, ambos de relatoria do ministro Marco Aurélio, na qual se fixou a tese pela aplicação do teto constitucional de forma individualizada nos casos de acumulação de cargos permitida pela Constituição Federal, denota-se que o referido entendimento não se aplica ao caso em exame. Com efeito, conforme se interpreta, se depreende de notícias extraídas do informativo do Supremo, os recursos extraordinários que deram origem à tese de repercussão geral dizem respeito à aplicabilidade do teto remuneratório, à soma das remunerações provenientes da acumulação de 2 cargos públicos privativos de médico e sobre parcelas de aposentadorias percebidas cumulativamente por um tenente-coronel da reserva da PM e que também exercia o cargo de odontólogo, nível superior do SUS, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, não abrangendo a situação retratada no pedido em julgamento. Conforme ressaltou o conselheiro Ivens Linhares, no acórdão 2641-17, em que, por julgamento unânime, este colegiado indeferiu o requerimento análogo aos destes autos, a incidência do teto de forma individualizada será possível somente naquelas situações em que o desempenho das funções ocorre de forma independente e em horários diferentes, tal como se dá nas hipóteses de acumulação previstas no inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal. No caso do requerente, da mesma forma como ocorre com os servidores em atividade, aplicam-se as disposições contidas nos artigos 37.11 e 40, parágrafo 11 da Constituição Federal, incidindo o teto sobre a soma dos valores recebidos. Por fim, conforme apontado pela unidade técnica, o presente requerimento encontra óbice também no artigo 176 da Lei Complementar número 113, que, no âmbito desse tribunal, veda aos servidores a percepção de remuneração superior ao subsídio dos conselheiros da Corte. De todo exposto, acompanho, então, as manifestações da DIJUR e do MP e, com fundamento nos artigos já indicados, voto pelo indeferimento do pedido. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 27.28.73/14, trata-se de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, exercício 2013, orçamento estipulado de R$ 903 mil, um pouco mais. Quanto às prestações de contas anteriores do Legislativo Municipal, registro que as de 2009, 10 e 11 foram julgadas regulares. As contas referentes ao exercício 2012 foram consideradas regulares com ressalva, em razão do descumprimento ao prejulgado 6 do Tribunal, nos serviços de contabilidade, situação que foi regularizada em 2014. Foram essas contas julgadas regulares com ressalvas, com a instauração de uma tomada de contas extraordinária, autos 37.6068.17, para
apuração de possível acumulação ilegal de cargos públicos pelo então contador da Câmara, bem como para aferição da legitimidade da contratação após licitação na modalidade convite das pessoas jurídicas Cadani Assessoria Contábil, Conteficaz Assessoria Contábil e ainda da prestação de serviço de contabilidade na qualidade de contratado pelo ex-contador da Câmara, acima nomeado, vinculado a tais sociedades. As contas referentes ao exercício de 14, portanto, posterior ao ano que se aprecia agora, que é 2013, também foram julgadas regulares com ressalva, igualmente por descumprimento ao prejulgado, relativamente aos serviços contábeis, regularizado no decorrer do exercício das contas, com a instauração de tomada de conta extraordinária para verificação da contratação de empresa já mencionada, derivada de um convite de número 02/2013. O recurso de revista interposto dessa decisão está em tramitação no tribunal. Após análises iniciais e apresentação de resposta pelo gestor, a COFIN apontou a execução de despesas sem a realização de processo licitatório e, não obstante, opinou conclusivamente pela regularidade das contas, com ressalva, conforme se detalhará adiante. O MP manifestou-se pela irregularidade das contas e instauração de tomada de contas extraordinária, argumentando que o apontamento da unidade técnica constituiu descumprimento ao prejulgado 6 deste tribunal e ao artigo 72 da Lei de Licitações, em razão de vínculo societário entre as pessoas jurídicas contratadas e ex-contador do Legislativo Municipal. Pois bem, referido apontamento reside no fato de que foram efetuados pagamentos à empresa Conteficaz Assessoria Contábil sem processo administrativo que fundamentasse a dispensa de licitação no período que foi de março de 2013 a maio do mesmo ano. Segundo relata a COFIN, o contrato 005/2011, firmado com a pessoa jurídica Cadani Assessoria Contábil Limitada, decorrente de licitação na modalidade convite 001/2011, teve seu prazo prorrogado pelo primeiro termo aditivo até 7 de março de 2013. O período imediatamente subsequente, até 22 de maio de 2013, não tem fundamento em procedimento administrativo prévio que conste, pelo menos, dos autos de prestação de contas. Todavia, a própria unidade técnica sustenta que, considerando que o valor mensal da contratação é R$ 2.470 e que o valor pago sem licitação ou sem processo de dispensa é de aproximadamente R$ 5.516, o item poderá ser ressalvado. Acrescenta ainda que, caso esta Corte entenda devida análise mais detida das referidas despesas, os autos devem ser encaminhados à COFIT para instrução com prévia intimação do responsável pelas contas, para que o mesmo apresente cópias dos procedimentos licitatórios e respectivos contratos administrativos celebrados com as empresas contratadas de prestação de serviço de contabilidade, tendo em vista que os mesmos não constam dos autos. Ou seja, a própria unidade técnica afirma, em outros termos, que, na instrução do presente, não há elementos suficientes para que se delibere pela existência ou não da irregularidade em questão. Neste ponto, é relevante observar que, no julgamento das contas do Poder Legislativo Municipal referentes ao exercício 2012 e 2014, este tribunal já determinou a instauração de tomada de contas extraordinária, tendo como objeto as contratações decorrentes desses convites para a prestação de serviços de contabilidade. Assim, a fim de resguardar a celeridade e efetividade desse processo, que recebeu opinativos conclusivos da unidade técnica e do MP, e tendo em vista que as prestações de contas anuais não se destinam, em regra, à verificação de atos de gestão pontuais, que não tenham o potencial de comprometimento das contas como um todo, bem como que as contratações a que se relacionam os fatos mencionados pela unidade técnica
não serão analisadas em processos específicos de tomada de contas, deixo de acolher, mesmo como motivo de ressalva nas contas, o apontamento da unidade técnica, até porque, acrescente-se, a própria COFIN reconhece a ausência de elementos aptos à formação de juízo sobre o tema. Mostra-se apropriado, dessa forma, que a unidade técnica competente suscite a questão nos processos pertinentes de tomada de contas. Quanto ao opinativo do MP, também deixo de acolhê-lo. Com relação à sugestão de irregularidade das contas, em razão de ofensa ao pré-julgado, observo que, de acordo com a instrução processual, a contabilidade da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, no exercício de 2013, era realizada por pessoa jurídica contratada, situação que foi regularizada em 2014, com a realização de concurso público e convocação para a posse do candidato aprovado, que, segundo a unidade técnica, já está cadastrado junto ao tribunal como contador responsável pela contabilidade da Câmara. Nos termos da jurisprudência desse tribunal, a adequação da administração aos termos do pré-julgado 6, com o provimento do cargo efetivo de contador, mesmo em exercício posterior ao das contas, não enseja a irregularidade, mas a ressalva nestas. Exemplificativamente, cito nessa linha os acórdãos 366 de 16, 131 deste ano, o 1345 também deste ano, todos desta Câmara. Além da irregularidade das contas, o MP propõe a instauração de tomada de contas extraordinária para apuração de eventual irregularidade na contratação de pessoas jurídicas das duas empresas de contabilidade. Ocorre que, conforme exposto, esse tribunal já determinou a instauração de tomada de contas extraordinária, tendo por objeto as contratações referidas dessas pessoas jurídicas, decorrente dos convites já indicados. Dessa forma, entende-se prescindível a instauração de nova tomada de contas. Por fim, destaco que, em razão do disposto na súmula 8 desse tribunal, as irregularidades sanadas no curso da instrução processual acarretam ressalvas nas contas. Então, meu voto é pela regularidade com ressalva das contas de 2013, consoante os artigos citados, primeiro, inciso 2º, 16, inciso 2º, da Lei Complementar 113, após a publicação do acórdão, pelo encaminhamento dos autos à COFIT para a ciência, a fim de que o contido no item 2.1 da instrução da COFIN seja devidamente analisado nos processos pertinentes de tomada de contas anteriormente indicados. É o relatório e o voto. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 27.5104.14. Prestação de contas anual da Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão, exercício 2013, um orçamento de R$ 1.100.000. A DCM inicialmente identificou a seguinte restrição à aprovação das contas, qual seja, balanço patrimonial com valores cortados, impossibilitando sua análise e publicação ilegível do balanço. Mesmo entendendo que, no contraditório, a irregularidade inicialmente detectada foi sanada, ao examinar a documentação, agora entregue de forma legível, a COFIN identificou uma divergência de saldo do balanço entre os dados do SIM-AM e a contabilidade da Câmara, pelo que sugeriu a abertura de novo contraditório. Em manifestação conclusiva, entendendo sanada esta nova restrição diante da documentação constante dos autos, a COFIN posicionou-se pela regularidade das contas, no que foi acompanhada pelo MP. A incidência aqui, portanto, da súmula 8, de regularização no curso da instrução, e o meu voto é pela regularidade com a ressalva. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 26.50.21/15, prestação de contas, Câmara de Moreira Salles, exercício 2014, orçamento R$ 1.210.000,
COFIN e MP manifestaram-se pela regularidade com ressalva das contas e aplicação da multa prevista na Lei 10.028 de 2000, em virtude do atraso nas publicações do relatório de gestão fiscal, considerando a análise do terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício anterior. O gestor responsável contradisse, dizendo que o envio tardio das publicações do relatório de gestão fiscal não ocasionou qualquer prejuízo ao erário, sendo que a remessa dos dados se deu com apenas 4 dias de atraso, estando demonstrada nos autos a exatidão dos demais itens de análise. Do exame das peças, denota-se que a entidade possuía o prazo de 30 dias após o encerramento do período para publicar o relatório, que no caso em tela correspondia à data de 30 de janeiro de 2014. Como tal publicação ocorreu em 4 de fevereiro, observa-se que houve atraso, ainda que por um pequeno período. Sendo assim, não existindo razões de fato de direito que justifiquem conclusão divergente da que sugeriu o COFIN e também sustentou o MP, julgo no sentido da regularidade com ressalva das contas. Não obstante o posicionamento da unidade técnica e MP pela imposição de multa, em razão da publicação tardia dos dados, deixo de aplicá-la, pois não seria razoável, notadamente em virtude dos precedentes existentes nesse sentido. E também porque não há notícia de que houve qualquer prejuízo ao erário ou obstáculo à apreciação das contas. Ressalta-se, entretanto, que a penalidade pecuniária prevista no 87, inciso 4, a linha G da lei complementar, é aplicável à inconformidade observada pela unidade técnica, pois há comprovação nos autos de ofensa à lei complementar federal número 101. Ante o exposto, com fundamento no 16.2 da nossa lei complementar, voto pela regularidade com ressalva das contas apresentadas. Em razão do atraso na publicação, aplico ao gestor responsável por tal envio tardio a multa do 87.4G da lei complementar. É o voto. Está em discussão. Votação aprovado. Protocolo 27.10.21/15. Expediente é prestação de contas da Câmara Municipal de Doutor Ulisses, exercício 2014. Orçamento R$824 mil e alguma coisa a mais. Quanto às prestações de contas anteriores, tanto as de 2010 quanto as de 2011 foram julgadas pela regularidade. As do exercício de 2012 foram julgadas regulares com ressalva e aplicação de multa, enquanto as de 2013 não foram julgadas até o momento. Após contraditório e instrução conclusiva, a unidade técnica entendeu sanados os itens inicialmente apontados, qual sejam: não foram apresentados relatório ou parecer do controle interno, bem como a publicação do balanço patrimonial, tendo sido juntada no lugar desta última uma declaração de que seria posteriormente encaminhada, opinando, por fim, pela regularidade das contas, no que foi acompanhada pelo MP. Tanto a COFIN quanto o MP pronunciaram-se de maneira uniforme pela regularidade das contas, pois a documentação faltante foi juntada ao processo, sanando os itens inicialmente apontados, o que faz incidir a súmula 8, e o meu voto é pela regularidade, com ressalvas, conforme os pareceres. Em discussão, votação aprovado. Protocolo 26.2077/16, Câmara de Imbituva, exercício 2015, orçamento R$2.600.000. COFIN e MP pela regularidade das contas. Também houve o saneamento, ou se sanou inconformidades no curso da prestação de contas, o que faz incidir a súmula 8, e o meu voto, seguindo os pareceres, é pela regularidade com ressalva das contas apresentadas. Está em discussão, votação aprovado. Protocolo 34.38.16, prestação de contas, consórcio intermunicipal de Saudade do Iguaçu, exercício 2015, um orçamento previsto de pouco mais de R$5.709.000. A análise da COFIN identificou
2 impropriedades que seriam hábeis a justificar a reprovação das contas, que são a divergência entre o saldo do balanço patrimonial e os dados do SINAEM, e também diferença entre os demonstrativos de consórcios e o registro de repasses dos municípios integrantes desse consórcio. Após o contraditório, entendendo que os interessados regularizaram, a COFIN, então, concluiu pela regularidade, o que foi acompanhado pelo MP, e, evidentemente, tem-se aqui a situação de aplicação da súmula 8 e voto pela regularidade com ressalva, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 26467614, prestação de contas aqui do município de Icaraíma, exercício 2013, um orçamento de R$17.520.000, COFIN e MP opinaram pela regularidade com ressalvas em razão do apontamento de diferenças nos registros de transferências constitucionais, considerando os repasses do ICMS. Após análise das peças, concluo que não há motivos para divergir da unidade técnica quanto à constatação de que, com os documentos apresentados pelo gestor no contraditório, as inconformidades foram satisfatoriamente esclarecidas e sanadas. Porém, como as regularizações se devem na instrução, ainda ficará a ressalva. Quanto ao apontamento de diferença nos registros de transferências constitucionais, considerando os repasses do ICMS, o gestor defendeu-se argumentando que tais discrepâncias decorreram de lançamentos equivocados no Departamento de Tesouraria, com a comprovação de que efetivamente ocorreu contabilização de repasses de ICMS em conta de receita incorreta, receita de cota parte do IPVA, conforme se apurou no extrato anexado, entendo ser aplicável ao caso também a ressalva. Então, o meu voto é pela emissão do parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas apresentadas. Em discussão. Votação. Aprovado. Prosseguindo, presidente, protocolo 279312/14, prestação de contas, município de Engenheiro Beltrão, referente ao exercício 2013, responsabilidade prefeito municipal, evidentemente, previsão orçamentária, pouco mais de R$33.458.000. Informações constantes do Banco de Dados desse tribunal acerca de prestação de contas dos exercícios anteriores são as seguintes. De 2010, parecer prévio pela irregularidade com aplicação de multa. Houve recurso de revista desse julgamento que ainda está tramitando, está na COFIN. De 2011, parecer prévio pela regularidade com ressalvas. De 2012, parecer prévio pela regularidade com ressalvas e com aplicação de multa. Previamente ao primeiro exame da unidade técnica, foram apensados aos autos, por ordem do então relator, conselheiro Durval Amaral, os requerimentos externos nos quais o município solicitou a correção no SINAEM de dados relativos à frota do município e à utilização de combustíveis. Na segunda e conclusiva análise, após manifestação do gestor das contas, a unidade técnica considerou sanadas as seguintes restrições apontadas em seu primeiro exame: funções de assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao prejulgado número 6 desse tribunal. O relatório de controle interno encaminhado não apresenta um conteúdo mínimo que este tribunal estipula e ainda considerou que o apontamento abaixo enseja tão somente a ressalva das contas, qual seja. O relatório do controle interno apresenta ocorrência de irregularidade passiva de desaprovação da gestão,
Essa é a análise técnica, e as seguintes restrições, por sua vez, persistem e acarretam a irregularidade das contas na visão da COFIN, que são déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, correspondente a 3,53%. Divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SINHAEM e a contabilidade. Falta de encaminhamento de informações e documentos relativos às contribuições recolhidas em atraso ao INSS, a qualquer título, incluindo parcelamentos de débitos do período respectivo às contas. Mais, falta de repasse de contribuições patronais ao INSS. E também inconsistência de informação nos dados do SINHAEM apontados no protocolo 11.27.490/14. Em decorrência de tais irregularidades, opinou ainda pela aplicação de multas. O MP corroborou integralmente a instrução da unidade. Quanto às irregularidades sanadas no curso da instrução, acolho integralmente a análise da unidade técnica pelos fundamentos que indicou. Acrescento que, nos termos da súmula 8, todos os referidos apontamentos constituem ressalvas nas contas sob exame. Com relação à desconformidade, considerada motivadora de ressalva pela COFIN, que é a do relatório do controle interno, que apresenta ocorrência de irregularidade passível de desaprovação, acolho igualmente a opinativa da unidade, visto que os itens apontados pelo responsável pelo controle interno foram o déficit financeiro do exercício 2013 e o atraso do envio de arquivos do SINHAEM. Sobre o primeiro desses pontos, a jurisprudência desse tribunal é pacífica ao estabelecer que o déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, se inferior a 5% das receitas da mesma fonte, acarreta a ressalva nas contas, não a irregularidade destas. Neste caso, o déficit é de 3,53, se enquadrando na margem acima referida. Já o segundo ponto constitui descumprimento de prazo para apresentação de informações ao tribunal, impropriedade que, no caso, não resulta em dano ao erário ou execução de programa, ato ou gestão. Quanto às irregularidades constatadas pela unidade técnica competente e apontadas como mantidas, mesmo após a resposta do gestor das contas, aquela consubstanciada no déficit orçamentário das fontes livres, enseja apenas a ressalva nas contas, pelos motivos já expostos. As demais, com efeito, acarretam a irregularidade das contas, conforme previsão na regulamentação específica, ou seja, a Instrução Normativa 94 de 2014, e a fundamentação contida na instrução da unidade técnica. Em síntese, portanto, as contas merecem a recomendação de desaprovação e impõem a aplicação de multas ao gestor pelos itens já declinados. Especificamente em relação à divergência de saldos em todas as classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SINHAEM e a contabilidade, uma multa a do 87, inciso 1º, a linha B da nossa lei complementar. Já da falta de encaminhamento de informações e documentos relativos a contribuições recolhidas em atraso a qualquer título, incluindo parcelamentos de débitos do período respectivo às contas, também a mesma multa do 87, inciso 1º, a linha B. Já em relação à falta de repasse das contribuições patronais ao INSS, a multa é a do 87, inciso 4, a linha G da lei complementar, por descumprimento ao artigo 22 da Lei Federal 82.12 de 91. A inconsistência de informação nos dados do SINHAEM 2013, apontados no protocolo 11.27.490/14, é a multa do 87, inciso 1º, a linha B da nossa lei complementar. Ainda, relativamente a tais itens, deverá o município comprovar a adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei, conforme especificadas na instrução 5745/15 da COFIN. As ressalvas, por sua vez, consistem em 3 pontos:
déficit orçamentário das fontes não vinculadas, o 3.53, funções da assessoria jurídica realizadas de forma que se contrapõe ao prejulgado número 6, e o relatório do controle interno, que foi encaminhado e não apresentava os conteúdos mínimos estipulados pelo tribunal. Assim, diante do que fundamentei, eu voto pela emissão do parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas, sem prejuízo das ressalvas, nos termos da fundamentação, mas pela determinação da adoção das providências para que se cumpra o que determina a lei e pela aplicação das 3 multas, conforme já apresentei, e, por fim, a aplicação da multa ao gestor, com fundamento no inciso 87.4, a linha G, nos termos também que já declinei. É o relatório e voto. Está em discussão, votação. Aprovado. Protocolo 25.24.50, prestação de contas, município de Paranapoema, exercício 2014. Orçamento para o exercício foi fixado em pouco mais de 18.360.000. A COFIN e o MP manifestaram-se pela regularidade das contas, com ressalva, haja vista que a regularização dos apontamentos ocorreu em exercício posterior. O voto. Com razão, unidade técnica e o MP, pela análise dos autos, verifica que as restrições foram sanadas no decorrer da instrução e o meu voto é pela regularidade com ressalvas. Está em discussão, votação aprovada. Protocolo 26.8063/15, prestação de contas, município de Pinhão, exercício 2014, orçamento pouco mais de R$77.411.000. Informações constantes no banco de dados acerca de prestação de contas de exercícios anteriores são as seguintes. 2011 ainda não foram decididas, 2012 também, 2013 parecer prévio pela irregularidade com aplicação de multa, isso foi decidido em 2015, e sobre essa de 2013 temos um recurso de revista. Na primeira análise, a COFIN apontou 3 irregularidades, basicamente: déficit orçamentário nas fontes financeiras não vinculadas, falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do regime de previdência, e o relatório do controle interno apresenta ocorrência de irregularidade passível de desaprovação da gestão. O gestor das contas apresentou respostas. Na segunda e conclusiva análise, a unidade técnica considerou que a falha apontada no item 2 acima ensejaria a ressalva das contas, tendo em vista que o adequado registro do passivo atuarial foi efetuado ainda que em 2016, exercício posterior ao que se aprecia. As demais restrições persistem e acarretam a irregularidade das contas, bem como a aplicação de multas. Na ótica da COFIN, que propôs ainda a realização de fiscalização in loco diante das diversas irregularidades apontadas no parecer do controle interno do município. O Ministério Público não se opõe ao opinativo da unidade técnica, embora requeira a adoção das imprescindíveis medidas saneadoras quanto à análise de licitações realizadas pelo município no exercício, conforme critérios previstos nos itens 41 e 42 do anexo 1 da Instrução Normativa, de número 103, que restaram revogados pela Instrução Normativa 108, acarretando o desentranhamento da documentação correspondente. Quanto ao déficit financeiro nas fontes livres, a jurisprudência desse tribunal estabelece uma tolerância inferior a 5%, e nesse caso o déficit foi de 1,26%, portanto, dentro da margem de tolerância já convencionada por esta Corte.
Por outro lado, acolho o opinativo da unidade técnica quanto à desconformidade atinente à falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil, sanada em exercício posterior ao das contas e considerada motivadora de ressalva, visto que o entendimento da unidade está em consonância com os precedentes do Tribunal, dos quais cito exemplificativamente Acórdão 340/16 e 364, também do mesmo ano, da primeira Câmara, e o 166 deste ano, desta Câmara. As irregularidades constatadas pelo controle interno no município, por sua vez, estão sintetizadas nos seguintes termos do respectivo parecer: falta do anexo de desdobramento da receita e despesa da programação financeira, conforme artigo 8º da Lei 101, atrasos e inconsistência na publicação de relatórios de gestão fiscal durante o ano de 2014, irregularidades na natureza da despesa e parcelamento em dispensa de licitação e inexigibilidade, extrapolação do índice de limite com pessoal praticamente todo o ano de 2014, com infringência aos artigos 20 e 23 da Lei de Responsabilidade, inconsistência de valores na apropriação contábil entre a folha de pagamento e os empenhos, falta de controle dos bens patrimoniais e irregularidade nas suplementações orçamentárias. Com relação a tais pontos, observo que tramita nesta Corte solicitação efetuada pela COFIN, a Coordenadoria Geral de Fiscalização, nos autos de tomada de conta extraordinária 50.2902/15, de realização de inspeção para apurar eventuais irregularidades na despesa com combustíveis no ano de 2014, conforme determinado no Acórdão 444/16 da primeira Câmara, bem como para verificar os itens apontados como irregulares no parecer do controlador interno nas contas relativas ao exercício de 14 e 15. Dessa forma, entendo que, neste caso, deve esta segunda Câmara determinar a realização da aludida inspeção nos termos do artigo 259-A, inciso 1º, do Regimento, a fim de que as irregularidades suscitadas pelo controle interno sejam apreciadas em processo próprio, ou seja, quando da análise do relatório de inspeção, não repercutindo, desde logo, na apreciação desta prestação de contas, até para que não haja possibilidade de decisões conflitantes. Quanto à questão suscitada pelo Ministério Público acerca da análise dos processos licitatórios, cuja documentação foi desentranhada em razão da revogação de dispositivos da instrução número 103, pela instrução 108, há de se ponderar que a exclusão de tal item de verificação do escopo de análise da prestação de contas municipal se deu pela edição do ato normativo adequado, de modo que não cabe, neste caso concreto, a adoção de tratamento diferenciado. Nesse sentido, aliás, cito os precedentes em acórdão de parecer prévio, 133 e 204 deste ano desta Câmara. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do município de Pinhão, referentes ao exercício 2014, sob responsabilidade do prefeito, e também pela realização de inspeção para apuração das irregularidades constatadas pelo controle interno referentes ao exercício 2014. Após a publicação desta decisão, pelo encaminhamento à Coordenadoria Geral de Fiscalização para a ciência, haja vista a solicitação de inspeção efetuada pela COFIN no despacho dos autos. É o relatório e o voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Por fim, senhor presidente, protocolo 263677, prestação de contas, município de Farol, exercício 2015, um orçamento pouco maior do que 18 milhões. A instrução inicial da COFIN, à época ainda DCM, apontou vícios no relatório do controle interno, além do atraso de 4 dias no envio da prestação. Houve contraditório, o COFIN entendeu regularizada a questão do controle interno, contudo ponderou que as justificativas de ordem técnica não legitimam
a prestação ou não, sanam a prestação extemporânea das contas. Em função disso, sugeriu a imposição de ressalva e multa pelo atraso, que foi acompanhada pelo Ministério Público. Quanto ao ponto regularizado, a incidência da súmula 8, já o atraso, trata-se de vício meramente formal, a ressalva e a multa sugerida revelam-se sugeridas pela unidade técnica e pelo órgão ministerial, revelam-se apropriadas. Então, meu voto é pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade, ressalvando a regularização do controle interno no curso da instrução e a extemporaneidade da prestação de contas, que faz incidir a multa do artigo 87, inciso 3º, a linha A da nossa lei orgânica. O relatório, voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Era o que tinha, presidente, agradeço. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra para o relato de pauta, o conselheiro Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio com o processo de alerta 101-43-99-16 do município de Nova Esperança, prefeito senhor Gerson Zanusso. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal indicou a extrapolação do limite das despesas de pessoal, conforme relatórios fechados em 31/8/2016. O prefeito foi citado, apresentou defesa, indicando a adoção de medidas administrativas, visando a redução dessas despesas, mas não questionou o índice, motivo pelo qual os autos foram diretamente encaminhados ao Ministério Público de Contas, que opinou pela expedição do alerta e com a aplicação das restrições do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda solicitou que fosse determinada nova instrução dos autos pelas unidades técnicas competentes a respeito do cumprimento pelo Poder Executivo, justamente dessa vedação, e dos prazos para o retorno do limite, tendo em vista que o município encerrou os 2 últimos quadrimestres com índice de pessoal superior ao limite máximo, e nos 3 quadrimestres anteriores extrapolou o limite prudencial. Pugnou o registro da pendência na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal e juntada destes autos ao processo de prestação de contas. De fato, senhores conselheiros, a situação de alerta com a extrapolação do limite de 100% dos 54% da LRF está plenamente caracterizada. Eu entendo que deve sim ser aplicado as limitações do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, em atendimento ao que pretende o Ministério Público, me parece que, efetivamente, a situação de não observância do artigo 23 da LRF deve ser objeto de análise na própria prestação de contas. Então, a minha proposta, doutor Eliseu, seria justamente do encaminhamento desses autos à nossa Coordenadoria de Fiscalização Municipal para pensamento à prestação de contas e que componha o objeto da prestação de contas o descumprimento do artigo 23, uma vez que, conforme bem observado pelo Ministério Público, pelo menos em 3 oportunidades houve a extrapolação do limite total, sem a recondução às frações indicadas no artigo 23 da nossa LRF. Então, o voto, senhores conselheiros, é pela expedição do alerta, com a aplicação das vedações do artigo 22, parágrafo único, e posterior encaminhamento à COFIN para pensamento e composição da instrução do processo da respectiva prestação de contas com vistas à apuração de irregularidade pelo desatendimento ao artigo 23. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo seguinte, tomada de contas extraordinária 198.3313. Esse processo resultou do desentranhamento de peças da prestação de contas de 2008 do prefeito senhor Rogério Ferlin Pasquetti, que gestor de 2005 a 2008, em virtude da falta de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Céu Azul e o Instituto de Desenvolvimento e Integração Bem-Estar Social, INBIDESC, de responsabilidade do senhor Rafael Bogo. Termo de parceria 1/2004, no valor aproximado de R$644 mil, tendo por objeto a execução do programa Saúde da Família, Saúde Bucal, Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Combate à Dengue, todos eles integrantes do Sistema SUS, em sistema de cooperação com o Governo Federal.
houve a citação de todos os responsáveis. Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e Contratos opina pela irregularidade, em virtude de pagamento de taxas administrativas sem a comprovação do caráter indenizatório das mesmas, terceirização indevida de serviços públicos na área de saúde, contratação de agentes comunitários de saúde e agente de endemia sem realização de concurso ou teste seletivo, em afronta à Lei 11.350 de 2006, e inobservância dos artigos 18 e 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda indicou ressalvas com relação à falta de aplicação financeira e ausência de certidão liberatória municipal e ato declarando a entidade como de utilidade pública. A unidade técnica recomendou ainda o recolhimento parcial de recursos referentes à taxa de administração, que não teriam sido comprovadas, no valor de R$ 65.331,88, ou, alternativamente, caso aceitos alguns recibos juntados, o recolhimento no valor de R$ 15.270,98. Ainda sugeriu a aplicação de diversas multas. O Ministério Público, diversamente, além de opinar pela irregularidade, opina pelo recolhimento integral dos recursos repassados, no valor aproximado de R$ 506 mil, solidariamente pelo Instituto, seu dirigente e pelo ex-prefeito. Ainda sugere a aplicação de diversas multas e sanções referentes à proibição de contratação com o poder público e declaração de inabilitação de crédito, de inabilitação para o exercício de cargo em comissão. Ainda opina pela remessa ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público da Justiça, ao Ministério Público Federal, Secretaria da Receita, etc. Analisando, senhores conselheiros, a defesa, inicialmente há um pedido de arquivamento. Na verdade, ele toma por base aquela famosa decisão da segunda Câmara, que não constitui jurisprudência no tribunal, que entendeu que não haveria competência dessa Corte. Me parece que essa matéria já foi amplamente debatida, diversas oportunidades, de modo que eu me remeto às razões do voto para não acolher essa preliminar de arquivamento. No mais, senhores conselheiros, eu gostaria de mencionar que esse é um processo diferente dos que habitualmente tratamos com relação aos CIPs. Nesse caso aqui, a unidade técnica indicou que teria havido a efetiva comprovação das despesas referentes à realização dos convênios. O que ficou pendente seria uma questão da taxa de administração, uma parcela da taxa de administração. Mas tratando de forma analítica das irregularidades trazidas, a primeira delas diz respeito ao processo de escolha da entidade. E isso foi feito lá no exercício de 2004 pelo prefeito à época, senhor Jaime Luiz Basso. De fato, foi feita uma dispensa, uma contratação por licitação na modalidade menor preço. Evidentemente, isso configura uma irregularidade, porque deveria ter sido feita o concurso de projetos, e, além do que, a Lei 9.790 exige que seja apresentado o programa de trabalho, metas e indicadores de desempenhos, que, na verdade, ficaram ausentes, e além das justificativas do gestor com relação à adoção dessa modalidade de terceirização. Isso, de fato, ficou ausente. Então, seria motivo, em tese, até da irregularidade. Entretanto, o que nós observamos é que estamos falando aqui do exercício de 2004 e, conforme eu pretendo indicar ainda nesse voto, os serviços foram efetivamente executados. Então, a minha proposta em relação a esse item, tendo em conta que não decorreu nenhum prejuízo ao erário, seria a conversão do item em ressalva. Eu lembro que estamos falando de uma irregularidade que teria sido causada em 2004, portanto, há quase 13 anos atrás. Então, nesse ponto, eu tenho uma ligeira divergência com a instrução e o parecer. Com relação à suposta terceirização indevida de serviços de saúde, aqui, novamente, eu vou usar divergir. Me parece que, à exceção do programa de agentes comunitários de saúde, em que realmente há uma lei que impede a terceirização, no mais, estamos tratando de
parcerias para execução de termos de programas federais, Programa Saúde da Família, Saúde Bucal e Combate à Dengue, integrantes do Sistema Único de Saúde, feitos, então, em cooperação com o governo federal. Nesses casos, senhores conselheiros, me parece que não estaríamos tratando de um serviço da atenção básica de saúde do município, mas sim de algo complementar, feito mediante cooperação com o governo federal, e que, inclusive, são programas, em tese, temporários, não são programas que têm a garantia da sua perenidade. Então, me parece que, diversamente daqueles outros casos que temos tratados aqui, não houve desrespeito ao caráter de complementaridade de que trata o artigo 199, parágrafo 1º da nossa Constituição, quando condiciona a essa complementariedade a possibilidade de terceirização dos serviços a entidades privadas. Então, me parece que aqui não haveria burla ao concurso público, entendo que nesse caso aqui seria possível, sim, a delegação de serviços, inclusive há nos autos decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente na ação direta de inconstitucionalidade 1923, relatoria do ministro Fux, em que foi expressamente reconhecida essa possibilidade de terceirização. Então, aqui é uma situação um pouco diferente dos casos que temos tratados em outros processos, não dizem respeito, eu reitero, à atenção básica de saúde, mas sim a programas complementares. Por esse motivo, então, eu entendo que não haveria propriamente a irregularidade com relação a esses objetos, a esses 3 programas do governo federal que eu mencionei. Há irregularidade, sim, com relação aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, porque nesses casos a Lei Federal 11.350 de 2006 é clara, é incontestável com relação à obrigatoriedade de concurso público, impedindo, portanto, a contratação ou a prestação de serviços dessa natureza por terceirizados. Então, nesse caso aqui, a jurisprudência do nosso tribunal é bastante vasta. Houve, sim, a irregularidade nessa contratação. Então, esse objeto específico do termo de parceria estaria viciado, justamente por ofensa à referida lei federal, e deveria, sim, nesse caso, ter havido o concurso público. Por esse motivo, eu proponho a aplicação da multa, além da irregularidade, a aplicação da multa do artigo 87, inciso 5º-A, ao prefeito à época, de 2008, o senhor Rogério Ferlim Paschetti. Outra irregularidade indicada seria da demonstração das despesas e do pagamento de taxas administrativas sem a comprovação do seu caráter indenizatório. Como eu já adiantei, nesse caso aqui, houve, sim, por parte da entidade, a comprovação das despesas de caráter operacional com relação à execução desses programas. O que ficou faltando, senhores conselheiros, seria de um montante de taxa de administração total transferido de R$ 65.331,88, a comprovação dos respectivos gastos no valor de R$ 15.270,98. Então, me parece que esse valor, sim, ficou pendente de comprovação. Há um dano erário, então, com relação a essa taxa de administração, não estamos falando, então, da parte operacional da execução desses programas, e essa parcela da taxa de administração deve, sim, ser objeto de devolução, e aí, conforme a nossa jurisprudência, de forma solidária, pelo prefeito, à época, responsável pelos pagamentos, ordenador das despesas, pela entidade e pelo seu gestor, senhor Rafael Bogo. Então, eu mantenho a irregularidade por esse item, apenas aqui há uma divergência na própria instrução com relação ao valor a ser objeto de devolução. Eu entendo que é possível a aceitação de alguns recibos que foram juntados pela entidade com relação a essa diferença de valores, de modo que eu mantenho, então, a devolução nesse montante de R$ 15.270,98. Com relação à inobservância dos artigos 18 e 19 da Lei Complementar 101, aqui, novamente, há uma polêmica, e eu vou divergir da instrução, primeiro porque, mesmo que computado esse valor no montante de pessoal à época, não haveria a extrapolação. A própria unidade técnica confirma que, ainda que creditado, seria a despesa de pessoal de 42,85% no exercício de 2008, inferior, portanto, ao limite de 54%.
E, no mais, a jurisprudência predominante do tribunal já se inclinou no sentido de que a definição desses valores para efeito de cômputo de despesa de pessoal apenas passou a ser objeto de normativa desse tribunal a partir de 2011, com a instrução número 56. Então, me parece que, não havendo um instrumento normativo que disciplinasse essa inclusão nas despesas de pessoal, não seria o caso de configurar isso, então, uma irregularidade. E, além do que, como eu disse, aqui nós estamos tratando de programas complementares e não aqueles propriamente de ação básica. Então, eu entendo, na minha opinião, e isso é a minha opinião pessoal, que esses valores, justamente por não dizerem respeito àquela competência própria, originária do município da atenção básica, mas sim da sua cooperação com o governo federal na execução desses referidos programas, me parece que o índice, que essas despesas efetivamente não precisariam, na minha opinião, comporem o índice. Mas aqui no voto, eu adoto a justificativa de que até 2011, estamos falando de exercício de 2008, não havia normativa disciplinando a forma de cômputo desses gastos. Então, por esse motivo, eu deixo de considerar essa irregularidade. Então, resumindo, senhores conselheiros, o meu voto é pela irregularidade das contas. Os motivos da irregularidade são a falta de comprovação das despesas de taxa de administração, que eu mencionei, e a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de endemia em desacordo com a legislação. Eu indico as ressalvas no voto que eu mencionei e o recolhimento parcial de valores de R$ 15.270,98, solidariamente pelo prefeito à época, pela entidade e o seu dirigente, e ainda a aplicação da multa ao prefeito à época, senhor Rogério Ferim Pasquete, a multa do artigo 87, inciso 4G, justamente em virtude da inobservância da lei federal quanto à contratação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemia. Ainda proponho a inclusão dos responsáveis no cadastro de agentes públicos com contas irregulares. Senhores conselheiros, em suma, o voto que eu apresento. Está em discussão, conselheiro Ivan Bonilha. Certamente por distração minha, Vossa Excelência considera irregular a contratação dos agentes comunitários de saúde? Comunitário de saúde e de endemias, porque foram feitas, os serviços foram prestados por essa entidade e a lei federal obriga que seja prestado diretamente através de concurso público, por servidores próprios. Então, isso a jurisprudência do tribunal já tem se assentado no sentido de que esta prestação de serviços dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemia não pode ser objeto de terceirização em função do que dispõe expressamente a lei federal. Doutor Ives, o conselheiro Ivan me permite, esse trabalho ele não é por um período determinado? Na verdade, se Vossa Excelência me permite, é uma particularidade da lei que ela exige que essa contratação não seja por prazo determinado, e nós já negamos registro a diversas contratações dessa natureza que foram feitas por prazo indeterminado, e a lei federal realmente não permite que seja prestado de forma outra que não a por servidores efetivos. Eu compreendo a preocupação de Vossa Excelência, doutor Artagão. Eu também me causa uma certa perplexidade interpretar essa lei, porque é de um programa realmente que não é para sempre, mas, enfim, nós temos entendido que a contratação por meio de uma entidade tem sido irregular. Por favor, pode falar. A palavra está com o conselheiro Ivan. Se me permite, doutor Eliseu, eu prefiro até falar depois de Vossa Excelência. Perfeitamente. Doutor Eliseu, peço a palavra, senhor. Ok. Eu apenas estava revendo aqui o opinativo da unidade técnica, e o que está consignado na instrução, a última instrução, é de que esses recursos de 2008, embora a parceria já seja desde o ano de 2004, né? E aí, nesse sentido, Vossa Excelência teria toda a razão em falar, enfim, que houve
dispêndio de recursos na aplicação dos serviços complementares, mas neste exercício, o que afirma a unidade técnica é que o valor de 2008 é o somatório dos recursos atinentes a taxas administrativas não gastas no período anterior. Então, nós voltamos à questão. As taxas administrativas, elas dependem, conforme a jurisprudência do tribunal, de sua comprovação, né, de serviços operacionais. Esses serviços operacionais não foram suficientes para esgotar os valores previamente ajustados entre o município e esta OCIP. De modo que, neste exercício de 2008, o que ocorreu não foi um repasse de uma parcela do termo de parceria, mas sim do somatório das taxas administrativas não gastas nos exercícios anteriores. Né? Daí porque a própria sugestão da unidade técnica, a primeira, que embora na conclusão ela tenda apenas a última taxa, que seria de valor inferior, mas ela diz aqui, a sugestão de recolhimento integral dos valores transferidos a título de taxa sugeridas na instrução 42353 e ratificada na audiência, se alicerçou no fato de que os únicos recursos que a matriz do INDBS recebeu já a partir de março de 2007 tinham origem nas taxas administrativas oriundas da parceria firmada com o município de Céu Azul. Então, daí porque a própria unidade sugere e o Ministério Público acompanhou nesse sentido, o recolhimento integral, porque entendeu que esses valores pertinentes a taxas administrativas não gastas naquele período anterior deveriam ser devolvidos ao município de Céu Azul e não formar mais um exercício com esses valores, porque, em princípio, já teria se até esgotado, né, a função da parceria. Então, nesse sentido é que me parece que há duas questões aí a serem realmente esclarecidas. Realmente, no exercício, essa prestação de contas se trata exclusivamente dessas taxas administrativas, né, que foram acumuladas por não terem sido despendidas pela OCIP, e o que foi gasto neste exercício, né, também é inferior ao que foi previsto no próprio plano de aplicação, né, que Vossa Excelência determina, então, que haja restituição daquilo que não foi comprovado. Perfeito. Agora, o restante, né, me parece pela instrução, né, eu não estou aqui com o processo para fazer as deduções se houve efetivamente gastos com outras despesas complementares à saúde neste exercício de 2008. Agora, pelo que informa a unidade técnica, é um acúmulo de taxas administrativas não despendidas, ou seja, deveria ter sido devolvido ao município e não repactuado ou, de alguma forma, inseridos, né, como se houvesse mais uma parcela a ser paga pelo município a esta OCIP. Na verdade, se Vossa Excelência me permite, doutor Eliseu, efetivamente houve diversos sucessivos termos aditivos a esse termo de parceria. Se não me engano, foram 8 termos. E o raciocínio que nós fizemos aqui com relação, Vossa Excelência situou muito bem, que é o exercício de 2008, o que nós vimos foi, confrontando o montante que foi repassado a título de taxa de administração, com o montante em que constam dos autos comprovantes de despesas, sobra, como Vossa Excelência falou, porque os montantes eram superiores ao valor da despesa. Em 2008, que foi o último ano, o ano de encerramento da parceria,
o montante de R$ 15.270,98. Então, com relação ao restante, muito embora os repasses tenham ocorrido em exercícios anteriores, houve, no nosso entender, a comprovação da destinação daqueles gastos. Então, por isso que eu entendo que a devolução deve recair sobre aquilo que não houve a comprovação da destinação, aquilo que efetivamente foi repassado a maior do que a necessidade da parceria a título dessas despesas não operacionais, né, cobertas pela taxa de administração. Então, eu estou me baseando no fato de que, independente do exercício de competência, em 2008, passando a régua, fechando o confronto de receita com despesas, o que me pareceu que não foi comprovado foi esse montante de aproximadamente 15 mil. Esse é o motivo da nossa proposta de devolução, não ser aquela da devolução integral dos recursos de 500 mil, como pretende o Ministério Público, e adoto aquela proposta sugerida alternativamente pela diretoria, justamente de devolução de 15 mil, entendendo que essa diferença da taxa de administração teria sido comprovada a sua destinação. Conselheiro Ivan ainda gostaria? Senhor presidente, evidentemente que é um tema que tem, volta e meia, surgido para nós aqui, é um tema importante, a área da saúde. Eu me lembro, não me lembro com detalhes, nem com inteireza do tema, mas quando fui procurador-geral do município de Curitiba, e era mais ou menos por esses anos aqui, nós tínhamos, lançávamos mão dos agentes comunitários de saúde e houve um questionamento a respeito da possibilidade de se fazer através de terceiros ou uma contratação por tempo indeterminado. De modo que eu me lembro de ter aprovado um parecer na Procuradoria, que agora, evidentemente, não consigo me lembrar de todos os seus contornos. E foi justamente nessa época aqui. Então, só por conta disso, já seria um motivo suficiente para mim, né, de pedir vistas. Mas, junto com isso, eu tenho tido a possibilidade de, eventualmente, receber prefeitos de municípios, em sua maioria até menores do que Céu Azul, que têm uma grande dificuldade de fazer concursos para médicos. Todos nós sabemos disso. Porque os vencimentos não conseguem fazer frente àquilo que seria atrativo para médicos, mesmo em início de carreira, e também quando isso acontece no início da carreira, o médico fica lá tão só até continuar, até conseguir passar em outro concurso ou ter uma outra perspectiva profissional mais promissora, que é uma dificuldade que existe. E eu cheguei até a imaginar e cheguei até a provocar isso com alguns administradores do Estado, presidente, inclusive funcionários da Secretaria de Saúde, se o governo não se proporia a fazer uma carreira estadual de médicos. Porque uma carreira estadual de médicos me parece que atacaria o principal problema para se recrutar médicos, que é o médico se fixar naquele município e ficar praticamente inamovível dali, porque, evidentemente, ele é funcionário daquele município. Quando tivesse uma carreira, ao contrário, se tivéssemos uma carreira estadual de médicos, o médico, evidentemente, no começo, iria para municípios maiores, assim como há nas carreiras do Ministério Público, até da magistratura. E, evidentemente, que a primeira questionamento seria, o Estado iria bancar, então, essa despesa? Eu diria que há uma possibilidade que eu considero muito real de que os municípios possam se vincular por convênios com o Estado e possam, na medida do seu tamanho, né, repor esse dinheiro ao Estado, que evidentemente, na maioria dos municípios pequenos, não seria a integralidade daquilo que se pagaria ao médico, mas não tenho dúvida nenhuma que isso desenvolveria um auxílio muito importante que refletiria em índices de atendimento à saúde muito bons do Estado. Então, eu faço esse comentário aqui, porque tenho feito, eventualmente, com pessoas que recebo lá no gabinete, e também porque vi
com atenção aqui o memorial, muito embora tenha um reparo, e isso eu faço aqui na condição de quem foi advogado, o memorial que tem o nome de 2 profissionais, mas foi assinado por um só. Olha, eu vou dizer para vocês, nada cria uma impressão mais desagradável do que você receber um memorial que tem o nome de 2 advogados e é só assinado por um do escritório. Parece que ou esse advogado que não assinou não concorda com o que está ali, que eu acho difícil de acontecer, mas principalmente é porque não teve tempo de assinar. E o memorial é uma coisa muito importante, é um instrumento muito útil. A gente tem recebido com frequência memoriais aqui no tribunal e gosto de receber memoriais porque, primeiro, já demonstra o cuidado do profissional que está lidando com aquele tema de bem conduzir a sua defesa. Mas, na medida em que vem assinado só por um, quando eu tenho o carimbo, é mais fácil só colocar o nome de um advogado e esse assinar. Senão parece que foi feito assim, né, cumprindo simplesmente uma formalidade. De modo, senhor presidente, que fiz tudo isso, falei tudo isso para, ao fim, pedir e solicitar vistas do processo. Eu pedi vista. Vista concedida, doutor Ivan. Prosseguindo, senhor presidente, eu tenho processo de admissão de pessoal 47275212 do município de Carlópolis, que é um caso de um provimento para cargo de operador de máquina pelo prazo de 90 dias. Na verdade, senhores conselheiros, trata-se de uma admissão de 1990. Então, houve várias diligências, não existem documentos no município sobre isso. Então, sendo bem objetivo, a minha proposta aqui é de aplicação da nossa Instrução Normativa 117, que o artigo 7º, em caso de contratações temporárias, permite justamente o registro sem análise de mérito, considerando exatamente que os efeitos se esvaíram. Então, o meu voto é pelo registro, sem exame de mérito. Apenas eu aplico uma multa contra o prefeito, o senhor Roberto Coelho, que por diversas vezes foi intimado e não respondeu às diligências. Isso poderia ter até abreviado o tratamento do processo. Então, é pelo registro e aplicação de multa do artigo 87, inciso 1º-B, ao prefeito, o senhor Roberto Coelho. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas anual 257.67716, Câmara Municipal de Curitiba. Aqui eu acompanho os pareceres uniformes da COFIN e do Ministério Público pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 225.48815, Instituto de Previdência do município de Tapejara, da mesma forma que o exercício anterior, que o processo anterior. Aqui também as manifestações são uniformes e eu acompanho pela regularidade das contas. Discussão, votação, aprovado. Prestação de contas de prefeito, primeiro 262.38315, município de São Pedro do Iguaçu, prefeito o senhor Natal Nunes Maciel. Também as manifestações são uniformes e o voto é pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Por último, senhor presidente, o 278.120.14, prestação de contas do prefeito de reserva do Iguaçu, senhor Emerson Júlio Ribeiro. A COFIN, na sua última instrução, aponta 4 irregularidades, sugere ainda a indicação de ressalvas. O Ministério Público não se opõe a esse opinativo. E o meu voto, na verdade, vai acompanhar todas essas manifestações. A ressalva é com relação a diferenças nos registros de transferências constitucionais, a amostragem considerada nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, IPVA e royalties da Itaipu Binacional. E as irregularidades são as seguintes: o déficit orçamentário, 6,49%, acima, portanto, da margem de tolerância de que tratamos várias vezes nessa sessão de 5%. Aqui o gestor apresentou justificativas com relação a investimentos que teria feito, frustração de arrecadação e ainda restos a pagar. A unidade técnica rebate todas essas
justificativas, entende que teria havido efetivamente falta do planejamento, que não houve frustração da arrecadação, na verdade teria havido inclusive um incremento, e que os restos a pagar de exercícios anteriores não compuseram esse cálculo. Então, na verdade, a falta efetivamente foi indicada, e na observância dos artigos 9º e 13 da LRF, que implica também na multa do artigo 87, inciso 4G da nossa lei contra o gestor. Falta de repasse de contribuição patronal para o regime previdenciário. Aqui também há uma indicação de que teria o montante de R$ 252.848,30 não teria sido repassado. A indicação de que teria havido parcelamento, mas não houve qualquer comprovação a respeito. Então, efetivamente fica mantida a irregularidade e a aplicação da multa já mencionada. Imputação de débito ao gestor pelo atraso no recolhimento ao INSS. Na verdade, os encargos somaram R$ 86.166. Foi dada duas oportunidades de defesa, não houve manifestação a respeito. Então, me parece que há a irregularidade e, decorrente do dano configurado por esses pagamentos, há a necessidade de condenação do gestor à devolução desses valores, conforme a jurisprudência desta mesma Câmara. E ainda, por último, a falta de comprovação da regularidade previdenciária, também ficou ausente a documentação pertinente e cabe, então, a multa do artigo 87, inciso 1º-B da nossa lei orgânica. Então, resumindo, senhores conselheiros, o voto é pela recomendação de irregularidade das contas, em virtude desses quatro pontos mencionados, com a aplicação das multas e do recolhimento do valor do INSS recolhido a maior em virtude do atraso. Está em discussão, votação, aprovado. Era o que constava da minha pauta, eu agradeço, presidente. A presidência agradece Vossa Excelência e passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor auditor, senhor procurador. Senhor presidente, tem em pauta a tomada de contas ordinária, processo 628-320 de 2007. Tomada de contas ordinária instaurada em decorrência do Acórdão 2113 de 2008 da segunda Câmara, cujo redator foi o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Esse processo se origina de uma prestação de contas de transferência voluntária, aqueles processos que no exercício de 2007 foram autuados pelo tribunal a partir de ofícios que foram dirigidos pela Diretoria de Contas Municipais, pela Diretoria de Análise de Transferência, pela Diretoria Geral, solicitando documentação acerca das transferências realizadas no exercício financeiro de 2007 pelos municípios a entidades não governamentais. Por ocasião desse Acórdão 2113, eu apresentei um voto pela conversão da prestação de contas de transferência em tomada de contas extraordinária, mas fui vencido por voto do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães e se instaurou a tomada de contas ordinária, que trago, então, a deliberação do colegiado. A partir desse acórdão foi citado o município de Godói Moreira. Ele apresentou por diversas ocasiões alguns esclarecimentos. Houve ainda a edição de um outro acórdão, 4.078 de 2013, da segunda Câmara, no qual foram levantadas duas questões. Primeira, relativa à possibilidade de uma servidora municipal nessa condição também ter figurado como gestora da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, e também foi solicitado, não havia sido analisada, a questão da inclusão em diversos dos ajustes formalizados de uma cláusula em que a PMI
estava obrigado a implantar as equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde, com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção de saúde. Então, na verdade, assim, retomando o histórico desse processo, o tribunal, quando tomou a iniciativa de solicitar essa documentação, ele, tenho certeza, o fez com as melhores intenções, mas o fato é de que a documentação era apresentada e havia apenas a conferência de um checklist na instrução, com a emissão de recomendações genéricas em relação a esse tipo de processo, e aqui, no âmbito desse processo, não foi exceção, não foram verificados realmente os dados da documentação apresentada. Então, essas questões foram levantadas ao longo da instrução. Ao final, após as justificativas apresentadas, a Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos entende que as contas estão regulares. O Ministério Público de Contas observa que restou esclarecido a questão dos vínculos da interessada como servidora pública municipal e como gestor da PMI, foram exercícios distintos. Quanto ao segundo quesito, na verdade, ao longo dessa instrução também foi levantada a questão se a PMI havia contratado ou não agentes comunitários de saúde. A instrução manifestou que não havia sido feita contratação de agentes comunitários de saúde naquele período, mas ficou registrado que foi feita a contratação de um médico e de uma dentista no âmbito desses convênios, de um convênio especificamente. Então, em razão disso, o Ministério Público entende que a contratação de profissionais integrantes das equipes de programas de saúde da família é obrigação direta e específica do município, razão pela qual as contas estariam irregulares. Na verdade, o opinativo é pela procedência da tomada de contas, com a aplicação da multa do artigo 87.4G ao senhor José Antônio Cesário, que era o prefeito do município de Godó e Moreira. Então, resumindo, a unidade técnica pela regularidade das contas e o Ministério Público pela irregularidade em razão dessa terceirização de atividade da saúde pelo município. A proposta que apresento é concordante com o Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas do senhor José Antônio Cesário, em razão da terceirização indevida de atividades do município na área de saúde, especificamente em relação ao convênio número 3 de 2007, firmado com a APMI. Em relação à aplicação da multa, até houve uma referência no relato do processo da tomada de contas do conselheiro Ivens Linhares. Em relação à aplicação da multa, eu me posiciono diferentemente do Ministério Público de Contas pela aplicação da multa do artigo 87, inciso 5, a linha A, da lei complementar, ao prefeito José Antônio Cesário, por conta de que, em virtude dessa via escolhida pelo convênio, esses dois profissionais foram contratados em ofensa ao artigo 37, inciso 2 da Constituição, que prescreve a necessidade de concurso público. Então, a proposta é pela irregularidade das contas e aplicação dessa multa. Vossa Excelência está fazendo parte do quórum, está em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, eu tenho mais dois processos bem simples, são processos de admissão de pessoal, os dois do município de Rebouças, 294, 793, 2016, 348, 443, 2016, e nesses processos a análise foi feita com escopo na Instrução Normativa 117 de 2016, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pela legalidade de registro, o Ministério Público de Contas se rebela, mas eu entendo que em ambos os processos, seguindo a jurisprudência desse tribunal, deva prevalecer a legalidade de registro. No primeiro caso, um concurso público, edital número 1 de 2014, provimento de cargo de advogado. No segundo, o mesmo edital, provimento de cargo de técnico em informática. Então, em ambos os processos, a proposta é pela legalidade de registro das admissões. Em discussão, votação, aprovados.
Era o que tinha a relatar, senhor presidente, agradeço. A presidência agradece Vossa Excelência. Passa a palavra ao auditor Cláudio Canha, que passa a fazer parte do quórum. Obrigado, senhor presidente. Tenho os atos de inativação. Em todos eu acompanho os pareceres pela legalidade de registro. São os protocolos 11778513, 036513, 49556615 e 25230616. Todos estão em discussão. Votação. Aprovados. Processo de pensão 30573513. Houve um atraso de 187 dias na sua apresentação. Os pareceres não se manifestam quanto ao atraso e eu acompanho os pareceres, então, quanto à legalidade de registro. Em discussão. Votação. Aprovado. No protocolo de admissão de pessoal de Sarandi 2789412, referente ao concurso público 201 de 2011, diversas admissões para diversos cargos, eu acompanho os pareceres pela legalidade de registro. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolos 515712, Juranda, concurso público 1 de 2009 para o cargo de professor. Houve um atraso num processo em apenso de 81 dias na apresentação, se refere a uma das admissões em análise. Os pareceres não se manifestam quanto ao atraso, eu acompanho os pareceres quanto à legalidade de registro. Discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 86629016. Perdão. Houve um atraso de 233 dias em que não houve manifestação dos pareceres. Trata-se do concurso público 3 de 2015 no município de Iguatu e eu acompanho os pareceres pelo registro das admissões. Está em discussão. Votação. Aprovado. Eu agradeço, minha pauta está atendida. A presidência agradece Vossa Excelência. Tendo esgotado a pauta, deixa a palavra livre. Convoco uma próxima sessão para o dia 5 de julho, próximo, às 14 horas, no horário regimental, sendo a 22ª sessão ordinária desta Câmara. Então, a próxima sessão, dia 5 de julho. Levante-se e se apresente. Dia 5.